Atos capítulo 11, a partir do verso 19, está escrito assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, e aqui está falando de Barnabé, viu, irmãos? Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-os para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram à igreja e ensinaram a muitos em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Até aqui. Eu vou pedir para que o Senhor fale conosco. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, quero te agradecer pela palavra que eu li, mas eu quero pedir, Senhor, a ti, Espírito Santo, a palavra revelada, a palavra que a tua igreja precisa ser dirigida, Pai. Nós nos submetemos ao teu governo, Príncipe da Paz. Fala conosco, me usa, humildemente eu te peço, Espírito Santo, me usa como canal nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós estamos vendo aqui, nesse texto, o Evangelho sendo anunciado. Jesus, logo após ter ressuscitado, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Então, a partir do momento que os discípulos receberam essa direção, não muito depois, receberam a capacitação para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Eles estavam reunidos no cenáculo, onde o Espírito Santo de Deus se derramou sobre a vida deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso de número 8. Mas recebereis o poder que há de vir sobre vós, o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E esse evangelho, irmãos, em primeiro momento ficou restrito em Jerusalém. Embora eles tivessem sido cheios do Espírito Santo, e eles tinham a mensagem do Evangelho na vida deles, o Evangelho ainda estava apenas em Jerusalém. Foi necessário que houvesse um mover maligno para despertar aqueles crentes para sair do lugar do comodismo. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Até as coisas ruins, se eu entender da forma certa, eu vou entender que Deus, Ele está se movendo até aquilo que é ruim na minha vida no momento. Atos capítulo 1, verso 8 fala do derramar do Espírito, mas Atos capítulo de número 8, verso 1, fala da perseguição da igreja. A igreja agora vai ser perseguida, e até hoje, existem irmãos que por causa do Evangelho são perseguidos, torturados e até mortos por causa do Evangelho. Mas quando a igreja começou a ser perseguida, em Atos capítulo 8, ela se dispersa, ela sai de Jerusalém, e as pessoas, para não morrerem,
elas começam a ir para outras regiões. E é exatamente nesse contexto que eu li para vocês. A igreja se dispersou por causa de uma perseguição, por aquilo que está acontecendo. Estevão era o diácono que foi apedrejado, foi morto. Eles chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia. E o que estava dentro deles começou a ser anunciado. Então Deus usou a perseguição do país, a perseguição religiosa, para expandir a mensagem do Evangelho. E Deus faz isso, irmãos. Existem pessoas que têm medo da perseguição. Não. Até no meio da perseguição, Deus, Ele pode usar como propósito para que o Evangelho seja pregado e anunciado. Foi o que aconteceu aqui. Eu disse esses dias para os irmãos que o Evangelho são as boas notícias. A palavra Evangelho são boas novas. O significado da palavra Evangelho é boas notícias, boas novas. E eu só consigo entender o Evangelho quando eu entendo quem é a razão do Evangelho, quem é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é Cristo crucificado. A mensagem do Evangelho é Cristo crucificado. Paulo, o apóstolo Paulo, ele disse assim, em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, aí Paulo vai entender, agora também do grego, quer dizer, do não judeu, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós precisamos, irmãos, pregar o Evangelho, nós precisamos anunciar o Evangelho. Existe um movimento no Brasil contra o Evangelho, mas sempre existiu. É que hoje, por causa dos acessos às redes sociais, parece que isso ficou mais intenso, mas não. A perseguição religiosa, a perseguição da nossa fé, ela sempre existiu. Você, uma vez que crê em Jesus, e que você se entrega a Jesus, você passa a ser odiado pelo mundo. O errado está se o mundo gosta de você, se o mundo aceita você, se o mundo quer você lá, então algo está errado dentro de você. O Evangelho vai trazer essa separação, o Evangelho vai produzir, irmãos, esse tipo de situação onde você não vai ser aceito. Nas rodas de amizade, no trabalho, você sempre vai ser de alguma forma discriminado. Só que quando eles têm uma necessidade, é você o primeiro que eles vão chamar. É sempre assim. Porque eles entendem, você carrega algo dentro de você. Você carrega a presença de Deus dentro de você. Você carrega uma unção de Deus dentro de você. E esse Evangelho, embora em meio à perseguição, porque eles foram obrigados a sair de Jerusalém, o que estava dentro deles começou a ser anunciado, começou a ser falado, eles começaram a falar das boas novas, das boas notícias, isso começou a causar um impacto na sociedade da época, irmãos. Pessoas começaram a se converter a Jesus Cristo, pessoas começaram a crer em Jesus Cristo, pessoas começaram a entregar a sua vida a Jesus Cristo, por causa da mensagem do Evangelho, da mensagem que eles carregavam. Então, o que significa? Que independente de onde nós estivermos, há uma mensagem que nós carregamos da parte de Deus, há uma mensagem que nós carregamos, seja em casa, seja no templo, seja no trabalho, seja numa viagem, tem algo dentro de nós, que nós carregamos, tem algo que Deus depositou dentro de você, é o próprio Cristo que habita dentro de você, é o próprio Jesus que habita dentro de nós, irmãos. O Evangelho é o próprio Cristo, e o Cristo crucificado, porque essa mensagem é completa, um Deus que se esvaziou da sua deidade, se fez homem,
assumindo o nosso lugar de culpado, de condenado, e foi na cruz. E ali pegou a nossa velha natureza, a nossa velha criatura, e a crucificou, e depois a sepultou. Mas ao terceiro dia ressuscitou e nos deu uma nova vida. Eu carrego uma nova vida. Você carrega a nova vida do Cristo que foi crucificado e foi ressurreto. Você carrega a vida do Cristo ressurreto dentro de você. Essa é a mensagem do Evangelho, irmão. Essa é a boa notícia do Evangelho. E todas as outras coisas do Evangelho são acréscimos. Mas o mais importante é a mensagem da salvação. A mais importante mensagem do Evangelho é o amor de Deus através de Jesus Cristo. Isso foi depositado dentro de você. Isso é o Evangelho mais fácil de pregar. Na minha época de infância, era assim que eu pregava. A gente saía para evangelizar e a gente encontrava uma pessoa de bicicleta numa praça. Posso falar um pouquinho com você? Pode. Jesus ama você. Pronto. Hoje a gente tenta fazer tantas coisas, tantas piruetas, tantas estratégias para evangelizar. Você tem que evangelizar com aquilo que está dentro de você. A sua vida tem que ser o Evangelho. Porque se a sua vida for o Evangelho, onde quer que você vá, o Evangelho vai ser pregado, irmãos. Semana passada eu disse aqui, queridos, que nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos defender o Evangelho e nós precisamos viver o Evangelho. Foi a palavra que o Espírito Santo deu a nós como igreja, e agora nós estamos comprometidos. Você crê que Deus está falando com você? Você veio ouvir a voz de Deus aqui? Então não olha para o pastor, olha para Deus falando através do pastor. Prega o Evangelho, defenda o Evangelho, viva o Evangelho. Conta para o irmão pertinho de você, prega o Evangelho, defenda o Evangelho, viva o Evangelho. Pastor, o que é pregar? É falar, irmãos. Como crerão se não há quem pregue? E como ouvirão se não há quem fale? A igreja precisa voltar a falar do Evangelho. E não pode perder a oportunidade, irmãos. A igreja se voltou muito para os seus interesses pessoais, para suas buscas de necessidades pessoais. E no Evangelho está o poder de Deus. Mas o poder de Deus é para salvação, irmão. Todo o restante é acréscimo. Quem busca, o Senhor acrescenta. Eu posso pedir, eu posso bater, é bíblico, eu devo fazer. O que eu não posso é fechar meus lábios. Eu tenho que aproveitar as oportunidades que são me dadas. O próprio Paulo diz: pregue a tempo e a fora de tempo. As pessoas não querem ouvir, prega. As pessoas estão tampando o ouvido, prega. As pessoas discutem, prega. As pessoas vão me achar chato, prega. Já acha você chato mesmo, prega do mesmo jeito. Mas prega, irmãos. Agora, pregação não é falar da culpa do outro, da condenação, não é apontar o dedo para falar do erro do irmão, é para falar da cruz, é para falar: tem jeito para o teu pecado, tem jeito para o teu pecado. Olha para a cruz e você vai ver o perdão de Jesus ali. É só assim, irmão, que uma vida é transformada. Foi assim que o Espírito Santo convenceu você do amor de Deus, do sacrifício da cruz, e você recebeu perdão em Cristo Jesus. Então você precisa pregar, você precisa falar, irmãos. Aproveita as oportunidades. Aproveita. A segunda coisa, irmão, você tem que defender o Evangelho. Paulo disse assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Olha aqui para mim. Nos dias que nós estamos vivendo, dá vergonha de falar que a gente é evangélico, de tanto mau testemunho. Então fala assim: ó, você é evangélico, logo vem um dedo de acusação. Mas fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Você vai dizer assim: fulano fez isso, ciclano fez aquilo, mas Jesus fez isso.
Aponta para Jesus. Aponta para Jesus. Então você vai ter que defender o Evangelho. E defender o Evangelho, irmão, é aprender, é entender, para poder explicar. Pastor, a nossa igreja guarda sábado? Não. Mas por que não? Não sei. Então como que você vai defender o que você não sabe, crente? Como que você defende que nem o que você sabe? Eu sou evangélico, eu creio no Evangelho, eu falo do Evangelho, mas eu não entendo o Evangelho. Sabe o que falta? Bíblia. Falta Bíblia, irmãos. Então a gente não pode, olha aqui, por favor, a gente não pode se prender ao Evangelho dos evangélicos. Eu estou te ensinando aqui, culto após culto, para de aprender o Evangelho com os evangélicos. E volta a aprender o Evangelho pelo Evangelho. Vou dizer de novo para você entender, parece meio confuso, mas não é. Nós precisamos parar de aprender o Evangelho com os evangélicos. Porque cada um está fazendo uma interpretação. E a gente vai ter que voltar para a Bíblia para aprender o Evangelho com os evangelhos, ou nos evangelhos. Então, irmão, senta lá na tua casa, no teu trabalho, no momento que você puder, volta a ler o Evangelho. Qual que é o Evangelho, pastor? Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu já li, lê de novo. E depois que você terminar de ler Mateus, Marcos, Lucas e João, lê mais uma vez, Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois que eu terminar, lê pela terceira vez, até que você aprenda, até que você entenda, até que você explique. Porque o Evangelho está aqui. Mas tem crente que nem Bíblia usa mais, irmão. Tem crente que nem Bíblia lê mais. E como é que você vai defender um Evangelho que você nem conhece? Esses dias, eu recebi uma revistinha muito bonita em casa, muito bem impressa. Eu falei, bom, essas revistinhas eu já conheço. Aí eu pensei, bom, deixa eu ver o conteúdo. Aí eu falei, bom, aqui está certo, aqui está certo, aqui está certo, aqui está certo. Opa, eu falei, tinha pegadinha aqui. Eu estava só procurando a pegadinha. Tinha pegadinha. E estava ali, ó. Mandamento de Deus, guarda o sábado. Eu recebi lá. Eu falei, agora estou entendendo. Porque não mostra de onde é. Não mostra de onde foi escrito. Não mostra a denominação. Mas está mostrando uma heresia. Algo que já foi consumado em Cristo. E que não tem a ver conosco mais. Quer entender o que tem a ver conosco? Nós não somos judeus. Nós fomos enxertados no povo de Deus. Quer saber o que Deus tem para mim e para você? Atos capítulo 15 você vai ler. O concílio de Jerusalém. É o que eu e você temos que fazer. E a gente está brigando. Pode fazer tatuagem? Não pode. Tem que usar saia, tem que usar calça. Tem que guardar o sábado? Não tem. Enquanto isso, irmãos, o evangelho não está sendo pregado. Tem um evangélico de pessoas que se diz evangélico, está sendo anunciado em disputa. E nós não podemos fazer isso. Nós precisamos entender a Bíblia. Volta a ler a Bíblia, igreja. Volta a ler a palavra. Aqui está o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, irmão. A palavra é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus é poderosa. Prega o evangelho. Defenda o evangelho. Mas para defender o evangelho, você vai ter que aprender, entender e explicar. Terceiro, viva o evangelho. Põe em prática o evangelho, irmãos. O evangelho está dizendo, você não pode adulterar, porque nós estamos no evangelho. A lei dizia, quem adulterar vai morrer. Aí vem Jesus e dá o sentido na lei. Ele diz, qualquer que olhar para uma mulher, não precisa nem adulterar, não precisa nem ir para a cama, nem tem necessidade de ir para um motel com ela.
Mas se olhou para ela, desejando-a, já em seu coração pecou. E eu não posso ler esse texto e dizer assim, a minha vida vai continuar do jeito que está, porque eu vou fazer vista grossa ao Evangelho. Não. Eu vou dizer, essa palavra vai me transformar. Essa palavra vai me mudar. Jesus disse assim, olho por olho, dente por dente. É o que está escrito na lei. Mas para vocês vai ser diferente. Se o irmão te pedir a capa, dá. Se bater no teu rosto, dá outra face. E a gente está brigando um com o outro. É marido brigando com a esposa brigando com o marido. E aí fica um circo dentro de casa. E aí o testemunho que se dá, mas não eram crentes, mas não são crentes. E onde estão os crentes? Irmão, prega o Evangelho. Defenda o Evangelho. E viva o Evangelho. Conta para o teu irmão aí pertinho de você, por favor. Diga, prega o Evangelho. Defenda o Evangelho. Viva o Evangelho. Fala para o irmão do outro lado, prega o Evangelho. Defenda o Evangelho. E viva o Evangelho. Pastor, eu fiz umas coisas aí com uma pessoa. Eu sei que eu estou errado, mas o meu orgulho não me deixa consertar. A Bíblia diz, olha aqui para mim. Antes de você pôr uma oferta no altar, vai consertar com o teu irmão. Mas eu não consigo perdoar. Consegue sim. Se você quiser, você consegue. Se você fosse uma pessoa natural, eu diria que você não consegue. Mas porque você é uma pessoa cheia de Deus, você consegue perdoar. Você consegue perdoar. Eu não estou dizendo que você vai ter que conviver com essa pessoa. Estou dizendo que você vai ter que perdoar ela. Você consegue. Irmãos, o Espírito Santo de Deus me deu uma palavra essa semana. E eu quero despertar você, igreja. O Senhor tem nos levado a mais do que simplesmente nós temos vivido aqui no dia a dia, a vivermos de fato esse Evangelho, a cremos nele. Ele é o poder de Deus para a salvação. Essa mensagem ela tem que voltar no meio da igreja, irmãos. A igreja precisa voltar falar do Cristo crucificado. A igreja precisa voltar nas ruas, olhar para uma pessoa viciada e falar, Jesus ama você. Ela vai dizer, eu sei, eu sou crente. Ou você vai dizer para ela, mas não estou falando do teu pecado, eu não estou falando do seu erro, nem do teu vício, porque pecado e erro eu também tenho. Eu estou falando do que Cristo fez por você, e Ele é poderoso para mudar a sua realidade, irmãos. Olha aqui para mim. A gente vai ter que fazer algo acontecer. E não tem outra época melhor do que essa. Nós temos todas as ferramentas. Nós temos todos os recursos. Irmão, para falar bem a verdade, Deus depositou muita graça, muita glória dentro de você. Tem muito do Espírito Santo. Você está cheio de vida. Você está cheio de palavras. Então, vamos voltar lá para quando eu era criança. Porque funcionou. Dava certo. E se funcionou para mim, funcionou para você, vai funcionar para o outro também. Ninguém me convenceu do amor falando do meu pecado. Eu fui convencido do amor quando o Espírito Santo de Deus me convenceu do pecado. Me convenceram que Deus me amava. E isso para mim foi suficiente. Não foi de acusar você, de dizer você tem que parar de beber, você tem que parar de fumar. Não, não foi isso. Foi quando o Espírito Santo de Deus mostrou para você a obra da cruz e disse, seus pecados são perdoados. Aí você se abriu, você creu. Irmãos, eu não quero só saber o que Jesus está fazendo, eu quero fazer o que Ele fez.
a gente fica muito no meio gospel. E a gente tem que sair do meio gospel um pouco. O meio gospel é Jerusalém. Fica muito confortável ficar em Jerusalém. Jerusalém. Fomos revestidos de poder, recebemos a promessa, está tudo bem. Nós estamos comendo, bebendo, está tudo bem, eu estou abençoado. Só que o Senhor disse: vá em Jerusalém, vai em Samaria, vai na Judéia e os confins da terra. E eu não quero ir. Eu não quero. Eu quero ficar no meu mundo gospel. Irmão, vai em churrasco de não crente, por favor, vai. Ah, mas vamos falar que eu estava lá na balada. Ó, não é o ambiente que me transforma, sou eu que transformo o ambiente que eu estou. Então, vai naquele churrasco, para de ser bitolado, bitolada. Vai naquele churrasco, você parou de ir. Sabe, pastor, eu parei de ir porque eu ia naquele churrasco, só tinha bebedeira e tinha o tut. E a sofrência. Então, irmão, é lá que você tem que ser luz. Porque se não tiver uma luz lá, as trevas vão continuar. Mas se você tiver lá, a luz vai estar lá, irmão. Você pode estar numa mesa cheia de impureza. Você pode não se tornar impuro. Você pode não se contaminar. Então a gente virou chata, a gente se vira crente e diz assim: agora eu fiquei de mal de quem não é crente. Agora eu vou cortar o caminho. Pôs a Bíblia debaixo do braço, né? E agora eu sou crente. Aí o familiar que está lá, que ainda não viu Jesus e precisa ver Jesus de algum jeito, precisa ver Jesus. Faz um convite. Vamos fazer um churrasco? Não, eu só faço churrasco com crente. Como crerão se não há quem pregue? E como ouvirão se não há quem fale? Irmão? É gostoso ficar com crente. Crente é cheiroso, crente é bonito, crente é espiritual, só fala das coisas do céu. Mas crente já é crente. A gente vai viver um tempo em Jerusalém, irmãos. Mas tem que ir para a Judéia. Depois tem que ir para Samaria. Depois vai ter que ir para os confins da terra. E vai ter que ir em alguns lugares aonde você parou de ir. Pastor, eu ia muito no bar. Aí eu saí do bar. Você saiu sozinho? Saí. Os meus amigos do bar continuam lá? Continua lá. Você consegue ir no bar sem beber? Não, pastor, eu ainda não consigo. Então tem algo errado dentro de você. Tem algo que você não se deixou ser moldado. Mas você carrega uma mensagem dentro de você. As pessoas vão falar mal de mim se eu estiver lá. Crente, as pessoas já falam mal de você porque falava mal de Jesus. Chegaram para Jesus e falou: o mestre de vocês anda com pecadores, com beberrões. Aí sabe o que Jesus falou? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E a gente só quer ficar no meio de gente sã. Quantos estão entendendo essa mensagem? Irmão, eu não posso só saber que Jesus está fazendo algo poderoso aqui, não. Eu quero fazer o que Ele fez. E para fazer o que Ele fez, você precisa estar nele. Você precisa estar nele para viver como Ele, irmãos. E é na renúncia do eu que vai se manifestar o poder de Deus. É na renúncia do eu. Irmãos, eu fui muito amado por Jesus, é por isso que eu estou pregando o Evangelho. Eu tenho consciência do amor dele. Você sabe por que eu prego o Evangelho? Não é só por um mandamento, é por um privilégio.
Ele me mandou, mas eu posso ir além do mandamento. Eu tenho um privilégio. Crente, os seus funcionários têm que ouvir de Jesus. O seu patrão tem que ouvir de Jesus. Os seus clientes têm que ouvir de Jesus. Irmãos, nós somos uma igreja que ama o que Deus faz por nós. E a gente ama mesmo. Só que a gente tem que ir além. Amar a Deus não é só amar o que Ele faz por nós, mas é saber o que eu posso fazer por Ele. Amar não é só amar o que Ele fez por mim. Isso é maravilhoso. Mas o que eu estou fazendo em prol dele. Porque eu falo que eu amo ele. Eu amo. Eu venho no culto, eu levanto a minha mão. Te amo, te amo, te amo, te amo. Tá. 3 vezes o Senhor perguntou para o Pedro: Pedro, você me ama? Amo. Pedro, você me ama? Amo. Pedro, você me ama? Tu sabes que eu te amo. Então você tem um compromisso. Faz o que eu te mandei fazer. Cuida das ovelhas que eu coloquei na tua mão. Apacenta. Vai fazer o teu propósito. Vai viver o que eu tenho para você, Pedro. Irmãos, amar o Senhor não é amar apenas o que Ele fez por mim, o que Ele pode fazer, o que Ele pode me prosperar, o que Ele pode abrir portas. Não, irmãos, amar é saber o que eu posso fazer por Ele agora. Porque o verdadeiro amor é amor doador. O verdadeiro amor doa. Quem você ama, você se derrama. No que você ama, você se derrama. Eu amo a minha profissão, então você se derrama lá. Você se debruça nos livros, você se debruça no curso, você se debruça nas apostilas. Onde você ama, você se derrama. Eu amo o que eu faço, então você vai sempre se derramar ali. Assim tem que ser o nosso amor por Jesus, irmãos. Se você o ama, você vai ter que se doar. E não dá para dizer que eu amo Jesus e eu não amo o próximo. Quando o Senhor me disse para abrir aqui, irmãos, a primeira coisa que eu fiz de compromisso com Deus é: Deus, eu não tenho falta de comida na minha mesa. Mas eu não quero ninguém congregando lá comigo com fome. E nós montamos o mercado social. Queridos, deixa eu só fazer um parênteses aqui, antes da gente ceiar. Está na hora de você voltar a amar. Lembra do primeiro amor? Lembra do primeiro amor? Volta para ele. No primeiro amor, você tentava converter cachorro. Eu preguei para gato, pastor. Até poste se convertia na minha frente, porque eu pregava para todo mundo. Eu ia no churrasco, eu falava de Jesus, começaram a falar que eu era chato, parei. Então, aí que está o problema. Você se conformou com o mundo. E a Bíblia diz que nós não podemos nos conformar com o mundo. A gente não pode se conformar. O mundo sempre vai perseguir você, porque você não é mais igual a eles. Mas você pode fazer o mundo se tornar igual a você. Aquilo que Deus colocou dentro de você. Você pode influenciar pessoas. Irmã, você só ama quando você doa. Então, irmã, aí está o parênteses que eu ia fazer. Quando você busca a tua razão dentro do teu casamento, alguém está perdendo. Se doa para o teu marido. Você sabe por que tem muito esposo que não se converte? Porque a mulher só fala do pecado do marido.
ela não se doa para o marido. Ela não mostra o amor que a alcançou. Ela só mostra o dedo da acusação. Por que tem muito filho que saiu de casa e está perdido no mundo? Porque viu o pai que vem na igreja dando mau testemunho em casa. Meu pai é santo dentro da igreja, mas é um capeta dentro de casa. Paulo disse assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, irmão, você no casamento tem que amar tua esposa, teu marido, porque isso fala. Você vai numa festa da família, marido, a tua obrigação, o teu mandamento é amar tua esposa. Amar é proteger ela. Amor não é troca, amor é doação. Na festa, quando a família inteira está lá festejando, eles estão vendo, olha, ele era brutão, ele era cavalão, ele era até áspero com a esposa, mas, poxa vida, como ele mudou, olha como que ele está tratando a esposa agora bem, está até puxando a cadeira para ela sentar. Mas não eram eles que queriam se divorciar? Era, agora estão se beijando. Você acha que isso não prega o evangelho, irmão? Irmã, a Bíblia fala para você se submeter ao teu marido. Ah, pastor, mas eu não quero me submeter, então você é feminista. Não, pastor, você que é machista. Eu não sou machista, eu sou bíblico. Irmão, nós precisamos viver esse evangelho. Tem algo dentro de nós que precisa mudar as outras pessoas. E talvez você diga, pastor, eu não consigo viver isso. Para isso o Espírito Santo veio habitar dentro de você, para capacitar você a viver como Cristo, irmãos. Nós não podemos só ouvir a palavra, nós temos que sermos a palavra que nós ouvimos. Então você não pode só ouvir, vir no culto e ouve a palavra. Você tem que se tornar a palavra que está recebendo. A igreja primitiva estava comprometida com o evangelho que recebeu. E estava disposto. Paulo, preguei semana passada, recebeu uma palavra profética. Tinha um profeta lá chamado Ágabo. O Ágabo pegou o cinto, tirou o cinto do Paulo, se amarrou os braços e os pés com o cinto do Paulo e diz: assim te diz o Senhor. O dono desse cinto não vai prosperar, não vai receber mais dinheiro. O dono desse cinto vão prender em Jerusalém. Paulo disse: o que é? O dono desse cinto vão prender em Jerusalém? O cinto é meu. Então, o dono desse cinto vão prender. Os irmãos tentaram persuadir, falar: tadinho do Paulo. Ô dó do Paulinho. Paulinho, não vai para Jerusalém, Paulinho. Paulinho falou assim: irmão, não tenta me convencer. Se eu tiver que ser preso, eu estou disposto a ser preso e até morrer por causa desse evangelho. Irmãos, o texto que eu li diz que por causa desse evangelho, o Senhor estava com eles, muitos estavam crendo e se convertendo ao Senhor. E foi ali, em Antioquia, no meio de uma perseguição, que os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. A palavra cristão, ela significa pequenos cristos. Cristão significa pequenos cristos. As pessoas olhavam para ele e falavam assim: você fala igual o Cristo, você pensa igual o Cristo, você age como Cristo, logo você
é um cristão. A primeira vez. A palavra Cristo é ungido. E que pode ser também cristão, ungido do ungido. O Senhor depositou algo dentro de você, irmãos. E não vai ficar preso dentro de você. Deus colocou algo dentro de você para fazer a diferença. Deus colocou uma porção que já está dentro de você. Quantos reconhecem, eu fui muito amado por Deus? Levanta a tua mão. Quantos reconheceram Jesus aqui? Posso dizer, eu fui muito amado, fui muito amado. Levanta a tua mão e diz, eu fui muito amado. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor. Agradece, irmão. Reconhece o amor. Você sabe o quanto você era ruim, você sabe o quanto você era imperfeito, mas você sabe que a misericórdia se renova todos os dias, irmãos. Você pode olhar para a cruz e ver o sangue derramado. Nós carregamos uma mensagem. Ela vai ter que ser pregada. Ela vai ter que ser defendida. E ela vai ter que ser vivida. Prega. A tempo e a fora de tempo. Repreenda. Corrija. Exorta, mas com paciência. E pela Bíblia, com doutrina. É o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. Pastor, Deus falou do futuro, o que vai acontecer? Vai ter uma perseguição maior no Brasil? Perseguição sempre teve, sempre. Sempre. Eu jogava futebol de sábado com os meninos, tudo da mesma idade, meus amiguinhos. E a gente jogava futebol. Irmão, pensa na pessoa ruim de futebol, sou eu, viu? Nunca me chama para jogar futebol. Você vai perder no time. Você sabe que quem é o ruim do time sempre vai para o gol, né? Eu sempre fui o goleiro. E eu jogava de sábado de manhã. No sábado à tarde tinha o culto da devocional. E ainda era de dia. Eu pegava a Bíblia, punha debaixo do braço e eu ia para o culto do devocional. Adolescente. Menino. E eu passava na frente dos meus amigos que de manhã estavam jogando bola comigo. Me abraçando, torcendo quando a gente fazia gol. Torcendo mais quando eu não tomava gol. Eu passava do outro lado da rua. Os mesmos amigos. Ficava gritando do outro lado. Lá vai o crentinho. Nem vou falar o resto. Lá vai o crente daquilo quente. Irmão, foi muitos sábados assim. Um dia eu coloquei diante de Deus, eu disse, Senhor, abra os olhos deles. E eu fui falar para o meu pastor, pastor, está acontecendo isso. Ele falou assim, ó, ou você enfrenta isso, ou você muda de caminho. Eu falei, eu vou mudar de caminho. Mudei de caminho. Eu falei, não vou mudar de caminho, não. No outro eu vou enfrentar. E a perseguição só foi aumentando. Aumentou a tal ponto que aquele grupinho, olha aqui para mim. Aquele grupinho, que eu sabia que foi eles. Eu sabia. Aquele grupinho, foi na igreja que eu ia. Entraram lá de noite, de um sábado para domingo, e picharam a frente da igreja. Picharam, eu sabia, eu sei que é vocês. A igreja se levantou não para amaldiçoar, mas para orar por eles. O pastor na época disse assim, eles não estão sabendo o que eles estão fazendo, estão pichando a igreja, mas Deus vai salvar eles. Nós entramos numa campanha de oração, de clamor pela vida deles, irmãos. Não levou 15 dias, num culto de sábado, todos os meninos estavam no banco da igreja recebendo Jesus como Salvador e Senhor. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho de Deus, eu não me envergonho do Evangelho, ele é a salvação. Ele é a salvação, irmão. Ser cristão é ser igual a Jesus. Você se rende e o Espírito Santo trabalha.
Eu não quero só saber o que Jesus está fazendo. Eu quero fazer o que Ele fez. Essa é a mensagem. Para isso, esteja nele. Fique na presença dEle. Renuncie ao eu. Porque quanto mais você renunciar ao eu, mais se manifesta o poder de Deus. E ama. Porque o verdadeiro amor é doador. Louvor. Vem cá. Quero convidar você, irmão, a voltar ao evangelho do primeiro amor. A voltar lá para as primeiras obras. Aquilo que incendiava você. Aquilo que acendeu a chama da primeira vez. Pastor, eu estou bem diferente daquele tempo. Mas pode voltar a acender, irmão. Pode voltar a acender. Deixa o amor te atrair. Deixa o amor voltar a te atrair.